Olá, muito boa tarde. Voar na Fantasia é um livro com 50 contos, da autoria dos psicólogos Margarida Cordo e Aires Gameiro, que vos queremos apresentar neste programa. Será depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Sínodo dos Bispos e Jornadas Mundiais da Juventude são para o Patriarca de Lisboa duas realidades que vão caminhar em conjunto. A coincidir com a solenidade da dedicação da Sé, a Diocese de Lisboa inaugurou a fase diocesana do Sínodo dos Bispos, com Dom Manuel Clemente a envolver também a Jornada Mundial da Juventude 2023 neste caminho sinodal. Nós até ao verão de 2023 participaremos de algum modo, com oração sempre, diretamente quando for possível e quando formos requisitados para tal, na preparação e na efetivação do Sínodo dos Bispos, e, ao mesmo tempo, nesta outra incumbência que o Papa Francisco nos deu, de organizarmos aqui a Jornada Mundial da Juventude. Na abertura desta fase sinodal, que quer escutar a realidade local das comunidades, há em Lisboa o propósito de não deixar ninguém de fora. Por isso escutaremos todos os que se queiram associar ao nosso caminho sinodal, sem esquecer o âmbito ecuménico e interreligioso. O nosso Departamento de Relações Ecuménicas e Interreligiosas também consultará estes nossos irmãos. O coordenador diocesano do Sínodo dos Bispos apresentou as fases em que vai decorrer esta auscultação, sublinhando que o caminho é desde logo um processo de transformação. O caminho transforma-nos, o caminho transforma sempre que nos colocamos a caminho não saímos da mesma maneira e por isso se aceitarmos também este desafio que o Espírito Santo está a pedir à Igreja, naturalmente que isto nos transformará e fará de nós também uma Igreja cada vez mais missionária. Na Catedral de Lisboa já estiveram presentes alguns dos coordenadores locais desta fase diocesana que receberam o desafio com disponibilidade, mas também apreensão pela responsabilidade da missão. Vai ser bastante estimulante, vai ser bastante interessante. Não vou dizer que vai ser fácil, mas isso aí também Jesus nunca nos prometeu facilidades. Ele disse, vão ter dificuldades, mas eu estarei aí. E é nessa esperança que estamos e agora enquanto animador, espero que depois da formação me encontre um bocadinho mais dotado de ferramentas para ajudar também. A sinodalidade desafia os cristãos a uma maior corresponsabilidade e a serem mais ativos na vida da Igreja. Assumir estas responsabilidades é também assumir muitas vezes a dificuldade que é ter, digamos, ter toda a vida da Igreja sobre nós, quer dizer, no sentido de nada nos ser alheio, também as dificuldades, também os erros. Tal como nas restantes dioceses, também Lisboa inicia agora uma missão de escuta, cujos resultados serão conhecidos em março do próximo ano. Distrito da Guarda perdeu 20 mil pessoas e Bispo da Diocese apela a políticas que favoreçam a fixação humana. Os dados preliminares dos censos acentuam o recuo demográfico que já não é notícia no Distrito da Guarda e na maior parte do interior do país. Os números em si mesmo são sempre preocupantes. Dos 14 concelhos que constituem a Diocese da Guarda, todos diminuíram em população. O que diminuiu menos, diminuiu 5%, que foi o Conselho da Guarda. Dom Manuel Felício registra apreensivo que nem mesmo os centros urbanos, onde há ensino superior ou polos industriais, escapam a esta erosão demográfica. O Bispo recorda que a Diocese, em 10 anos, perdeu 20 mil habitantes. Desceu de 240 mil para 220 mil. É significativo e, realmente, isto tinha que fazer pensar os responsáveis. Nós cá estamos aqui, estamos a pensar certamente este problema, mas connosco tinham que os pensar também os responsáveis nacionais, porque com este esvaziamento ninguém ganha. Mas Dom Manuel Felício deposita alguma esperança numa nova modalidade de trabalho, saída da pandemia. Isto do trabalho à distância, o trabalho não presencial pode nos ajudar. Há alguns sinais positivos, tivemos aqui durante a pandemia, alguns ambientes nossos que conseguiram aumentar a população de gente que vinha dos grandes centros para aqui, ocupava casas que estavam disponibilizadas e faziam daqui o seu trabalho.
O Bispo da Guarda recorda que a requalificação do interior é do interesse de todo o país e não apenas dos que ali habitam. A Diocese da Guarda está a iniciar um novo ano pastoral em que vai retomar os dinamismos interrompidos pela pandemia. É o caso do trabalho com as famílias e a aposta nos jovens com 2 linhas de análise. Uma delas é saber que jovens temos, que características têm os nossos jovens, como é que eles se apresentam. E, em segundo lugar, tendo em conta também a exortação apostólica Christus Vivit e também as orientações que vão sendo dadas para a preparação da JMJ um ano depois, em 2023, nós podermos centrar nestas 2 linhas a nossa preocupação pastoral. A estas prioridades soma-se o desafio do Papa, que pede às igrejas locais que entrem em caminhada sinodal. O que levará um jovem da Serra Leoa, um dos países mais pobres do mundo, a querer entrar no seminário? O que é que espera este jovem? Muitos anos de estudo e depois uma vida difícil, provavelmente no meio de comunidades também extremamente pobres, onde a sobrevivência é um dos desafios do dia-a-dia. O que é que levará um jovem a querer ser sacerdote em África, quando em tantos países os cristãos têm sido alvo de ataques armados, de ataques terroristas, têm sido raptados, têm sido forçados a fugir, engrossando o gigantesco número de refugiados neste continente? Em menos de 2 minutos vamos ter a resposta a praticamente todas estas perguntas. São jovens da Serra Leoa que aceitaram partilhar connosco a razão por que decidiram entrar no seminário. E como vão dizer já de seguida, não foi uma decisão fácil. It is not easy because people expect a lot from us. We will have to resolve a lot of problems. It demands sacrifice. You have to detach yourselves from material things. You don't know if you have the money to survive. You have to be ready to be poor. You will have to learn for long years. It is difficult to obey the authorities. The society in Sierra Leone is more cultural than religious. They will think you are mad because you have no wife. Sometimes I will feel lonely. They will expect holiness from you. Because I want to serve Christ in those at the margins of society. I want to be charitable to the poor. I want to help to bring people to Christ. I want to serve God's people. I believe it is a call from God. I want to live an exemplary life like Christ. I want to become a spiritual leader. I want to be with the poor, the unloved, and the needy. I want to be a humble servant of God and people. Life is an important game and I want to play the right side of it. I want to win souls for God. Estes jovens da Serra Leoa que acabamos de ver decidiram ir para o seminário, decidiram que querem ser padres, que querem dedicar o resto das suas vidas ao serviço da Igreja, ao serviço dos outros. Ser seminarista, ser padre em África é cada vez mais arriscado. Ainda recentemente, no dia 11, houve um ataque por homens armados ao seminário maior da Diocese de Kafanchan, na Nigéria. Houve tiros, 6 jovens ficaram mesmo feridos, mas o pior de tudo foi o sequestro de 3 seminaristas. Felizmente, neste caso, o sobressalto durou apenas cerca de 48 horas. Foram todos libertados e estão todos bem. Mas todos estes jovens, os que vimos na peça da Serra Leoa e todos os outros da Nigéria e de todos os outros países de África, são de facto heróis. Heróis no sentido de que desafiam o medo todos os dias. A Fundação AIS tem como missão apoiar também os seminaristas. Deixo aqui apenas um dado. 1 em cada 9 seminaristas em todo o mundo é apoiado diretamente pela Fundação AIS.
Todos eles são, pela generosidade das suas vidas, um sinal de esperança num futuro melhor. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há de facto uma igreja que precisa da nossa ajuda. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Susana Queiroga sobre o livro Voar na Fantasia, que será apresentado precisamente hoje. Susana, boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Vai apresentar este livro, Voar na Fantasia, e pedi-lhe que nos antecipasse em que consiste, que fantasias aqui andam a voar. Boa tarde, agradeço o convite. Eu, de facto, tenho a responsabilidade de apresentar este livro, a convite dos autores, do Padre Aires Gameiro e da Margarida Cordo. É uma coletânea, uma estrutura, uma composição e agregação de vários contos, são 50, como refere, estruturados e categorizados ao critério dos autores, em vários esquemas. Falam sobre a vida, falam sobre o tempo, falam sobre a gratidão, a partilha. Alguns contos são surpreendentes, outros vão buscar a transcendência e a ligação ao além, são mesmo contos de além, não só por isso, mas por estarem realmente um bocadinho mais distantes às vezes da nossa realidade. E contos de Natal, porque também se aproxima o Natal, e fizeram esta estrutura. E cada conto é um olhar de fantasia, é uma leitura da realidade a partir dos autores. A fantasia é uma boa palavra para classificar e de forma transversal atravessa de facto todos os contos que estão ali presentes. O livro diz que a fantasia é aquilo que nos acontece todos os dias. Exatamente, às vezes com alguma dificuldade às vezes de distinguirmos exatamente a realidade da fantasia. Sim, e traz de facto algumas questões pertinentes, algumas delas ligadas até com a própria estrutura de valores que temos ou deixamos de ter ou colocamos em causa, questionamos, etc. Mas visto de facto à lupa com a leveza da fantasia, ou seja, olhar precisamente para cada uma das realidades que ali são apresentadas, para cada uma das histórias, algumas até futuristas, olhando um bocadinho mais daqui por 100 anos como será, como é que se contam a vida do dia de hoje e até que ponto é que aquilo é ou não é realidade e fantasia, não é? Como é que as coisas aconteceram mesmo, como é que as coisas sucederam mesmo, em concreto um dos contos está a puxar para aí, mas tem essa estrutura. E se tivéssemos de escolher um conto para falar destes últimos meses, da pandemia, do que provocou, dos confinamentos, é fácil contar em poucas palavras, em poucas páginas, o que aconteceu? Há alguns ensaios, alguns deles fazem esse ensaio. Um deles, por exemplo, o tal que eu falo, que eu digo que tem uma visão futurista, não é? Mostra um avô contar aos seus netos como é que foi este tempo que passamos, principalmente tudo o que aconteceu desde o início de 2020 até digamos, vá a maio, por aí, deste ano, porque entretanto nós também mudou um bocadinho e aquele texto está um bocadinho feito na circunscrição desse tempo. Mas há outros, há um que nos fala, por exemplo, da perspectiva de um objeto, como é que esse objeto viu a forma como nós nos comportamos. É o Banco do Jardim? Que é o Banco do Jardim. E como é que o Banco do Jardim, de repente, com a sua utilidade social que tem de convívio e de proporcionar às pessoas esse convívio, de repente transforma-se num objeto que é inútil, que durante um tempo não tem propósito, porque as pessoas estão em casa fechadas, e quando as pessoas começam a sair,
o banco nota que as pessoas estão a comportar-se de uma maneira muito diferente, muito estranha e já nada era como antes. Portanto, há uma alteração do comportamento. A proximidade entre pessoas, os cumprimentos, o banco também repara que deixam de acontecer. Repara nisso tudo. Repara que os cumprimentos são de outra forma, os abraços são de outra forma, as pessoas vêm tapadas, já não se percebe muito bem a sua expressão facial e ele nota isso tudo e diz faz realmente esse reparo que as pessoas de facto alteraram a sua vida e portam-se de uma maneira completamente diferente. Também neste conto há essa preocupação por integrar valores, falar da dignidade, sonhem com dignidade, é a forma como termina o conto, reparei. É em todos eles. A ideia que está subjacente em todos eles é tirarmos ali alguma moral, algum valor que nós próprios questionamos perante a velocidade com que as coisas se vão posicionando. E esse, de facto, traz e os outros também, trazem esses valores que às vezes nós colocamos em causa. Nomeadamente, por exemplo, nos contos de partilha, em que vemos, num em concreto, a alegria e a tristeza a conversarem, elas próprias a trocarem ideias, uma que está na moda, outra nem por isso, não é? Essa necessidade que hoje em dia temos de mostrar, por exemplo, ao nível das redes sociais, que está aquela vida feliz, a tal vida de fantasia que muitas vezes depois não corresponde à realidade. E então faz-nos questionar cada conto, e a forma, eles são contos curtos, portanto é muito simples de se ler, pode rapidamente ler-se um conto e possibilita-nos, dá-nos a oportunidade de refletirmos um pouco sobre aquilo que estamos a viver e aquilo que são de facto os valores que nos regem e que regem as sociedades e que orientam as sociedades. O padre Aires Gameiro e a Margarida Cordo, os dois autores, enfim, trabalham com os Irmãos de São João de Deus, não é? Na valorização da saúde mental, no cuidado dos doentes mentais, assim como a Susana Queiroga, que é socióloga e também integra as equipas de cuidado, e acredito que estes contos também são uma parte dessa equipa, ou ajudam também a essa valorização da saúde mental. Alguns deles, inclusive, contribuem para o combate, são de alguma maneira um combate para destruirmos o estigma associado à doença mental. Muitos deles falam exatamente disso e dão-nos essa perspectiva, colocam-nos perante a questão do estigma de uma forma um bocadinho mais ligeira e com aqueles contos percebemos que aquelas personagens que estão em cada um deles são, no fundo, ou nós podemos ser essas personagens, portanto, no fundo retratam também a possibilidade... Podia lá estar o nosso nome, não é? Daquela poder ser a nossa história. E isso coloca-nos em perspectiva e começamos a olhar para a saúde mental de uma maneira completamente diferente, não é? E a enquadrar e a não estigmatizar por consequência, a pessoa com doença mental. E essa é uma temática que interessa atender de forma mais premente por causa da pandemia, dos confinamentos, enfim, de tantas alterações de comportamento que este tempo obrigou. Sem dúvida. Houve várias fases, como nós sabemos, já se falou muito sobre isso, e de facto... a pandemia evidenciou muitas situações, algumas já existiam, algumas exagerou, não é? Certas perturbações que foram exageradas com a questão da pandemia, outras foram agravadas também no sentido de, por exemplo, a questão da gestão entre os medos, as ansiedades, as angústias das pessoas, toda esta linha foi de facto muito evidenciada pela questão pandémica e nós fomos todos expostos à mesma situação. A forma como reagimos a essa situação é que foi diferente consoante os mecanismos que cada um de nós tinha. Naturalmente, alguns já estão mais dotados de certos aspectos que lhe permitem realmente relativizar e aceitar ou ajustar-se facilmente às diferentes situações. Outras pessoas há que não têm essas capacidades, elas não são menores por causa disso. O livro também traz a questão da dignidade, como falou bem, e traz nesse contexto. Não é por isso que a pessoa é menos digna, não é por isso que a pessoa é menor relativamente a outra que tem esses mecanismos. Agora, quem tem também tem que ter a capacidade de compreender isso, aceitar e perceber que exercício é que pode fazer para poder integrar, digamos assim, a outra pessoa e integrar a sua circunstância de uma forma um bocadinho mais fluida, mais aceitável, mais ajustada. Nós estamos, a sabedoria popular diz isso, não é? Todos temos um pouco de loucos, é de médico e de louco,
pouco, não é? Que diz, de facto, todos temos um potencial, cada pessoa é diferente da outra e não é por isso que deixa de ser, de facto, a menor pessoa, menos digna e menos merecedora, não é, do convívio e de estar com os outros. O livro é publicado pelas edições Salesianas, não é? E é apresentado na Casa dos Salesianos aqui em Lisboa. Podemos indicar este livro, Voar na Fantasia, estes 50 contos, como quase um início de terapia, com o início enfim, não esconder processos que podem estar a levar a pessoa enfim, até a isolar-se mais, a degradar-se mesmo psicologicamente. Os contos podem ser um despertador para esses problemas? Podem, sim. Podem porque na leitura nós conseguimos relacionar-nos com a personagem e conseguimos colocar-nos no lugar da personagem e imaginar, estando eu nesta situação e com estas circunstâncias, como é que eu vejo esta lógica. E isso é muito bom. Também há um convite, e o Voar na Fantasia também tem, o lado do voar, falámos da fantasia, não falámos do lado do voar. Há um dos contos, por exemplo, que nos convida, que dá-nos a visão da mosca, e muitas vezes nós dizemos, quem me dera ser mosca para ver isto ou aquilo ou aquilo outro, não é? Porque não estive na situação. E os contos, qualquer conto, qualquer narrativa, de facto potencia-nos e leva-nos para um imaginário que de facto pode ajudar realmente a percebermos que há aqui alguma coisa que é necessário falar com alguém, que é necessário pedir ajuda e que é necessário trabalhar. Fica essa sugestão então de abrirmos estes contos, 50 contos do Padre Aires Gameiro e de Margarida Cordo, que a Sana Caroga vai apresentar neste dia nas edições salesianas. Muito obrigado por ter antecipado desde já algum do conteúdo e os propósitos também deste livro. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Deixo-lhe a sugestão ainda para seguir a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.